e só se fala no Pogba. Desde quarta-feira à noite, quando o Pogba, através de um telefonema, participou do programa do Danilo Gentili, o De Noite, no SBT, junto com o Luva de Pedreiro, que é um influenciador digital. O Luva de Pedreiro ligou para o Pogba e o Pogba disse que jogaria no Corinthians até de graça. Para jogar ao lado do Memphis, ele jogaria até de graça. Eu tenho o vídeo, a gente mostrou o vídeo no último vídeo que fizemos aqui, nós mostramos o vídeo. Eu vou mostrar de novo como é que foi, para quem não viu, né? Porque foi a partir disso que começou toda a fumaça em relação ao Pogba. Olha aí o Danilo Gentili e veja só o que aconteceu. Todos os jogadores, qual foi o mais gente boa? Rapaz, um cara gente boa mesmo, Pogba, falar a verdade. Você foi na casa dele? Fiquei 3 dias lá, pô. E ele, te tratou bem? Muito. O que você comeu lá? Rapaz, eu mandei pegar aqueles latinhas de feijão lá, que não rola lá. Latinha de feijão? Comida doida lá, eu passei uma fome da peste. Você troca ideia com ele? Conversa. De vez em quando eu ligo pra ele. Você lá tem ele no celular? Tenho. Liga pra ele aí, vamos ver. Vamos ver se eu atender. Será que ele vai atender? Valeu, Pogba, papai! Olá, como vai? Crescer, papai! Tá ligado? Aí tá do jeitinho, pai? Hi, man. How are you? Tudo bem? Tudo, olha, fala meu, pô, tudo bem. tô dizendo, Tudo pô. bem, irmão. Olha, vem jogar no Corinthians, viu? Eu pago. Quanto você Como é que quer? é pai, ó? Quanto você quer pra vir jogar no Corinthians? Nada, zero. Zero? Ele vai vir de graça, obrigado. Vem pro Brasil, tem muita puta aqui, você vai adorar. Pois é. Acontece o seguinte, é evidente que o Pogba não jogaria de graça pelo Corinthians, né? Se ele jogasse no Corinthians, ou se ele vir a jogar do Corinthians, ele vai jogar ganhando um poupudo salário, e alguém vai ter que pagar este salário astronômico para um dos maiores astros do futebol internacional. Acontece que o Pogba não joga há 18 meses, ele está suspenso por causa de um doping, né? Ele caiu no exame antidoping por causa da substância testosterona e foi julgado e está suspenso por 18 meses que ele não joga futebol, ou seja, mais de ano que ele não joga futebol. E vai estar liberado para jogar futebol a partir de março do ano que vem. Ele vai poder jogar futebol. A suspensão dele foi reduzida para 18 meses. Com isso, ele poderá voltar a treinar a partir de janeiro e estará livre para entrar em campo novamente em março. Recentemente, o Pogba e a Juventus de Turim encerraram um contrato que era válido até o meio de 2026. Profissionalmente, o Pogba jogou pela Juventus de Turim e jogou também pela equipe do Manchester United da Itália. O Pogba testou positivo, então, para testosterona em setembro do ano passado, em exame antidoping realizado após um jogo contra a Udinese, pelo campeonato italiano, pela primeira rodada do campeonato italiano. Então, desde setembro do ano passado, ele não joga. A substância é proibida pela Agência Mundial Antidoping. Então, faz muito tempo que ele não joga futebol. Sem contar que ele tem, na carreira, contusões recentes. Nos últimos 2 anos, ele jogou apenas 12 vezes. Teve apenas 2 jogos nos últimos 2 anos, por causa de contusões e também por causa de questão de exame antidoping. Tudo isso tem que ser levado em consideração se houver realmente o interesse do Corinthians em contratar o Pogba. É bom que se diga o seguinte, o Corinthians tem interesse em contratar mais um jogador midiático, mais um jogador que faça fumaça, assim como é o exemplo do Memphis Depay, porque deu muito certo a contratação do Memphis, né? Só que o Memphis é diferente do caso do Pogba. O Memphis não jogava só há 3 meses, estava há 3 meses sem jogar futebol, não há quase 2 anos sem jogar futebol, né? O Memphis estava quase 3 meses sem jogar futebol, demorou um pouquinho para ele readquirir o condicionamento físico. Assim que readquiriu o condicionamento físico, foi um sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Rapidamente, ele obteve sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Com o Pogba, provavelmente seria diferente, mas o Corinthians tem o interesse em contratar um jogador midiático, mais um jogador midiático. Para isso, ele conta com o apoio da Esportes da Sorte, que é a empresa patrocinadora do Corinthians, a empresa que patrocina o Corinthians, o Master do Corinthians. Ela tem o interesse em contratar este jogador
ela gostou da experiência com o Memphis e o Corinthians quer contratar um jogador nesse nível, nesse naipe, né? No mesmo naipe do Memphis Depay. Tanto é que o Corinthians conversou esse ano com o Sérgio Ramos. Teve uma conversa com o Sérgio Ramos, o zagueiro de 38 anos, que teve carreira vitoriosa, super vitoriosa no Real Madrid e também carreira vitoriosa na seleção da Espanha. O Sérgio Ramos quase veio jogar no Corinthians, ainda não está totalmente descartada a possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, mas a negociação acabou não evoluindo para a contratação do Sérgio Ramos. Agora, a informação que eu tenho é que o Corinthians não tem interesse na contratação do Pogba. O Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Entende que o Corinthians entende que o meio de campo está bem servido de jogadores e considera o investimento um risco alto pelo período de inatividade do Pogba e pelos casos extracampo, né? Ele teve aí alguns casos de indisciplina fora de campo e também muito tempo longe do clube, muito tempo longe do futebol. Então o Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Embora tenha feito fumaça dentro do Parque São Jorge, essa história aí dele ter dito que jogaria no Corinthians até de graça, teve muita gente que se empolgou. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a se empolgar, chegou a gostar da ideia, mas foi logo demovido pelo departamento de futebol, porque teria que convencer o departamento de futebol a contratar esse jogador. Foi como na época do Balotelli. O Corinthians chegou a se interessar na contratação do Balotelli, o próprio Augusto Melo chegou a se interessar na contratação do Balotelli, mas foi demovido da ideia pelo departamento de futebol. O Fabinho Soldado, o próprio Ramon Dias, que disseram, não, o Balotelli aqui não vai ter condições de jogar com a camisa do Corinthians. E aí convenceram o Augusto Melo. O Augusto Melo até se empolgou com a história do Pogba, mas o Fabinho Soldado e o Ramon Dias entendem que Pogba, pelo tempo que ele está fora de jogo, pelo tempo que ele está sem jogar futebol, não seria uma boa contratação para o Corinthians. Agora, essas coisas mudam muito no futebol, né? Neste momento não há o interesse no Corinthians na contratação do Pogba, mas isso pode mudar com o decorrer do tempo. Então, por enquanto, meus amigos, é apenas sonho, né? Lembrando que, mais uma vez, o Corinthians tem a possibilidade de contar com a ajuda financeira da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, na contratação de novos jogadores, né? A empresa, ela paga 80% dos salários do Memphis Depay e ajudou o Corinthians recentemente a contratar o Hugo Souza em definitivo do Flamengo. Então é uma empresa parceira do Corinthians e está a fim de ajudar o Corinthians a contratar jogadores. Mas o Corinthians, na janela de transferências, ele quer contratação de 4 reforços pontuais. Um jogador para defesa, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campo e um atacante. São setores com lacunas identificadas, mas não na posição do Pogba. Ali como segundo volante, o Corinthians entende que já tem jogadores suficientes para esta posição. Fiel torcida, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair na manhã desse sabadão. Corinthians fechando 2 contratações históricas, 2 contratações midiáticas para a próxima temporada. A primeira delas, todo mundo tá vendo que o francês Paul Pogba quer jogar no Timão, né? O atleta francês está, assim, apaixonado pelo Corinthians, quer vir para o Corinthians, vai vestir a camisa do Timão e é um excelente reforço. Vale lembrar que o Pogba não joga desde março de desde o ano passado, desde 2023, desde setembro de 2023, então assim, já tem mais um ano e só vai retornar aos gramados em março de 2025. Então assim, o atleta tem que se preparar o mais rápido possível se realmente quiser vestir a camisa do Timão. É uma baita contratação, é um reforço que chega para ser titular, para tomar conta daquele setor do meio de campo. E a segunda informação, né, é que o Sérgio Ramos também já tem quase tudo apalavrado e que o Memphis Depay seria o personagem principal para a chegada de ambos, tanto Paul Pogba e tanto o Sérgio Ramos,
pode chegar no timão. É o Corinthians se movimentando, né? O Corinthians contratando jogadores midiáticos, jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Então, desde já eu quero saber de vocês. Vocês aprovam essas contratações? O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação rubro-negra. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!